Em um mundo sedento por esperança e amor, surge uma escola que irá transformar vidas. Em busca da verdadeira formação humana e espiritual, a escola de fidelidade é um farol de luz nas trevas da ignorância. Descubra um lugar onde a doutrina e a celebração se encontram e a comunidade católica se reúne como uma família. Junte-se a nós em podcasts reveladores, lives inspiradoras e eventos que irão enriquecer sua jornada espiritual. Em um mundo cada vez mais dividido, a Escola de Fidelidade é um refúgio de unidade e amor. Aqui, o fogo da fé é reacendido e corações queimam nas dores de Cristo para levar a esperança aos sofredores. Se você busca uma formação completa, a Escola de Fidelidade é o seu lugar. Entre neste caminho de crescimento espiritual, onde a fidelidade de Cristo é o espelho que reflete em nossas vidas. Bem-vindo à Escola de Fidelidade, onde encontramos o conhecimento, a celebração e uma comunidade vibrante. Descubra a força do amor e da graça. Esta é a Escola de Fidelidade. Boa noite, povo santo. Que alegria! Mais uma segunda-feira. E segunda-feira é dia de podcast. Gotas de Fidelidade Podcast, o podcast mais fiel desse YouTube, desses streamings, de tudo, né? Toda segunda-feira, pontualmente, às 20 horas, estamos aqui para trazer uma partilha sobre vida, fé, missão, busca da santidade, e é aquilo que a gente sempre fala, né? Como é gostoso falar de Deus, né? Como é gostoso falar do manifestar de Deus na nossa vida. Estamos aqui no episódio 179. E esse episódio nos traz, né, uma convidada que já é de casa, uma convidada que é sócia, né? E nós vamos falar um pouco do caminho de conversão e o caminho de luz, né? E para você que é daqui de Brasília, nós ficamos no setor de mansões de Taguatinga, 12, Casa 3. Setor de mansões de Taguatinga 12, Casa 3, Rua 3, Casa 3, né? Fica ali do lado aqui da Paróquia Imaculada. Me enrolei todo para falar esse endereço aqui, foi puxado hoje. Ah, se vocês não vierem aqui. Pois é. Então, e você também, que não é de Brasília, pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, pelo @fidelidade.dacruz e pelo Escola de Fidelidade, né? Escola de Fidelidade, que é um braço de evangelização da nossa comunidade, onde nós temos cursos, formações para você que quer crescer e se aprofundar dentro da fé católica. Acessa lá @Escola de Fidelidade, que tem muita coisa boa para você. Os nossos cursos estão com valores excelentes para você poder adquirir e crescer na fé. As nossas atividades aqui na comunidade, né, elas começam nas segundas-feiras. Todas as segundas-feiras nós temos o Gotas de Fidelidade ao vivo aqui no YouTube e no Instagram, né, no @fidelidade.dacruz. Acessa lá, né, compartilha, manda para sua lista de transmissão aí, manda para os seus contatos, vai chamando gente para cá para participar, para ouvir essa partilha. Não esquece de deixar o seu like, né? Comenta também, faça sua pergunta diretamente para nossa convidada, que com certeza ela vai ter todo o prazer em responder. Às quintas-feiras nós temos atendimento de oração na paróquia São Vicente de Paulo, em Taguatinga Sul, ali na QSE, próximo ao Hospital Santa Marta, sempre após a missa das 19 horas, né? E também na sexta-feira, na nossa casa de missão, nós temos a adoração às 20 horas e 30 minutos. E no domingo temos a Santa Missa às 11h30.
né? Você e sua família são convidados. É um horário muito bom, né? Nem cedo demais, nem tarde demais, né? Pode levar a criança. Nossa missa é sempre cheia. É como se fosse a missa das crianças, né? Nas paróquias. As famílias numerosas, com muitas crianças. Então a gente tem todo o prazer de acolhê-los em nossa casa de missão. E, né? Nesse final de semana, nós tivemos um evento maravilhoso na paróquia Bom Jesus dos Aflitos. Foi um encontro para mulheres com o tema Permanecer em mim. Acho que foram mais de 100 mulheres lá que puderam experimentar um pouco da graça de Deus, né? De momentos de cura, de partilha, de aprendizado da fé. Então, foi algo muito intenso, foi um marco na nossa comunidade, foi um momento de muita alegria, um momento muito intenso. É sempre bom levar o nosso carisma para fora em missão e ver tantas pessoas sedentas, né? Tantas mulheres também que passam por tantas dificuldades, por tantas lutas, tendo ali aquele momento de encontro com o Senhor, né? E assim como Maria Madalena, elas puderam dizer: Eu vi o Senhor, né? Esse Senhor me tocou, esse Senhor me amou, me acolheu, né? Me trouxe ali pro colo, né? Também nós temos neste dia 20/12, né? Nós temos o início do curso Teu Olhar Me Trouxe Aqui, que é o desenvolvimento da vida espiritual e a cura das doenças espirituais. Serão 12 encontros na paróquia Bom Jesus dos Aflitos, que fica ali na QS10, área especial, lote 1, ali no Areal. Então o início é dia 20/2, às 20 horas e 30 minutos, até às 22 horas. E o investimento é de apenas R$ 50, né? Então, 12 encontros, R$ 50, início dia 20/12, às 20 horas e 30 minutos. O curso Teu Olhar Me Trouxe Aqui. No dia 22 de fevereiro, às 20 horas, também na paróquia Bom Jesus dos Aflitos, ali no Areal, nós temos a Vigília Jovem, Basta-te a Minha Graça. Então você é nosso convidado para poder estar participando dessas atividades e vivenciando comigo este momento. Se tiver as fotos aí do encontro, produção, aí vocês estão vendo aí, você que está nos ouvindo, depois dá uma olhada no nosso YouTube, no nosso vídeo aí, também que vai estar passando nos streamings, e você vai poder ver um pouco de como foi, né? Depois acessa lá, @Fidelidade da Cruz, deixa seu like, seu comentário, né, sobre este momento, e já vai se preparando para o próximo, né? Quando tiver o próximo, não perca, já faça a sua inscrição, porque essa esgotou rapidamente. Então, para você que quer conhecer mais um pouco da comunidade, acesse Fidelidade da Cruz e o Escola de Fidelidade, né? Também para você deixar a sua doação, você que quer ser um patrocinador aqui do nosso podcast, que quer também ajudar a nossa comunidade, porque nós vivemos da providência, né? Você pode estar fazendo a sua doação pelo nosso Pix, né? Que é o doação@fidelidadedacruz.com.br, né? E tomar uma água aqui enquanto isso, né? Dar o nosso boa noite ao Padre Wesley. Sua bênção, Padre. Natália Souza aí, o nosso boa noite para você. Patrícia, Rafael, ó, Rafael Feitosa aí. Rafael, a gente tem que marcar um dia contigo aqui também, viu? Vamos ajeitar essa agenda aí, vamos ver um dia para isso. E eu não podia esquecer, né, que hoje é um dia muito especial na minha casa. Hoje é aniversário de Carol, Carolina, minha esposa, Olha, muito né? bem. Dar os parabéns para ela, obrigado, né? Agradeço muito, louvo a Deus pelo dom da sua vida, agradeço pela missão que você aceitou assumir ao meu lado, né? Graças a Deus, né? Você aceitou esta cruz, carregar a cruz comigo, né? Hoje nós temos 3 filhos lindos e contando, né? Temos aí Inácio, Luísa e Vinícius. E muito obrigado pela sua doação, pela mulher que você é, pela irmã de comunidade que você é e por sempre me apontar ao céu. Sou muito feliz, né, por estar casado com você. Já são 14 anos, né, vivendo esse aniversário ao seu lado. Esses 14 anos, 5 anos casados, né?
Então, só agradecer e rezar pelo dom da sua vida e dizer que eu te amo muito, até daqui a pouco, né? Depois de muito falar, né? A gente precisa se hidratar um pouco também, né? A garganta chega a ficar seca. E nós temos aqui a garrafa térmica. Isso aqui é melhor do que copo Stanley. Isso aqui você deixa um mês dentro do carro e a água continua gelada, né? Já vou aqui mostrar a nossa convidada também, né? Gabriela Carvalho, muito boa noite. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Me deu até sede agora com Olha essa água. só, tá vendo? Temos aqui as nossas canecas da Escola de Fidelidade também, da comunidade, do podcast. Você pode adquirir também na nossa loja online, né? Loja escoladefidelidade.com.br. Colocar aqui a garrafa de Gente, Gabriela. tem até um. O que é isso? É um É um filtro? filtrozinho aqui, Gente, todo. essa água sai Olha só. mineral, ela entra Mineral aí. já. Carvão ativado e tudo mais. É diferenciada. O É negócio é cheio chique de aqui. E embreagem. nós estamos na missão ainda de fazer a transformação dessa caneca. É uma caneca que com calor ela aparece aqui, ela tem uma imagem de São Tomás de Aquino muito linda. A gente começou, é porque a gente está fazendo prévias dela, entendeu? Para gerar Hum, expectativas nos nossos participantes aqui do programa e também quem nos assiste, né? Mas então, sem mais delongas, meu muito boa noite, né, Gabi? mas eu quero ver a caneca virar Não, aí. ela não vai, é só no calor. Hoje eu não quis colocar o café que, assim, não funciona comigo igual você falou que funciona contigo, que te deixa ligada. Acho que já tô tão acostumado com café que ele não tá fazendo mais Perfeito. efeito. Mas que alegria ter você aqui, né? Sócia da casa já, acho que é o terceiro episódio, É, né? terceiro, quarto, até perdi a conta. Boa noite, a paz de Jesus, todos vocês que nos acompanham. Uma grande alegria estar aqui. Como sempre, me sinto em casa nesta comunidade. Estávamos conversando, né? 9 anos de caminho até se aproximar dos votos. Eu sou parte, né, como leiga, como frequentadora da missa das 11h30, que eu acho um horário magnífico, porque dá para dormir um pouco, descansar, dá para arrumar os meninos com calma e dá para almoçar na casa da minha mãe depois da missa. Já é caminho, né? Já Já é é caminho, maravilhoso. então é uma missa assim perfect. E sempre partilhar com vocês um pouquinho da minha história, né? Eu falava, e aí, irmãos, o que que vocês pensam que a gente vai falar no dia de hoje? Eles, não, conta da sua vida. Eu falei, vixe, então vai ter história. E um beijo também para todo mundo que está acompanhando. É, que bom estarmos juntos mais uma vez. Maravilha, Gabi. Você, igual a gente comentava, né? Você que tem sempre traz assim a sua vivência. E tem uma frase que você fala, né, que você falou no episódio, que sempre marcou. Acho que na época desse episódio a gente estava na pandemia ainda, que você falava assim: Deus não é contraditório. Se Ele me deu a minha família, a minha missão, é porque eu tenho que ir. Então eu vou com os meninos mesmo, coloco no colchão, a gente dorme lá e dá um jeito e tudo mais. E assim, em eventos que já teve na comunidade e tudo mais, a gente viu essa cena acontecendo e tudo mais, e a gente fala: caramba, que incrível isso. E hoje a gente, assim, teve até a graça de, nesse encontro, o Vitão, né, tá com o pé machucado. O Vitão, que é apresentador do podcast, também não tá podendo vir, porque não tá nem conseguindo colocar o pé no chão. Acho que nem pode colocar o pé no chão ainda. E ele tava lá no encontro das mulheres tocando com os meninos e tudo mais, e ali, aquele pessoal ali se ajudando e tudo mais, e ele lá fazendo isso. Eu falei: caramba, agora eu tô vendo a frase dela que eu vi, tô vendo aqui agora no meu irmão de Vai comunidade fazendo sentido. acontecendo. Então, assim, é muito lindo ver isso na prática, né? Porque não são histórias inventadas, é a vivência, né? A vivência do chamado, né? É, então, essa realidade assim, Deus ele não revela tudo de uma vez. Então, à medida que a gente vai se entregando, vai se abandonando, ele vai nos formando. E essa realidade que eu vivi e vivo todos os dias é algo que me marca muito. Por exemplo, ontem fui cantar, o Rafa foi convidado para tocar, e aí quase que automaticamente as pessoas falam, não, mas a Gabi vai, então ela canta, pelo menos um salmo, né, e tal. E aí chega lá, o Magno, meu amigo aqui da Sagrada Família, me deu o microfone e falou, não, você vai cantar a missa toda, imagina que você vai ficar aí no banco, não sei o quê. Falei, mas meu irmão, quem vai olhar os meninos, né? Porque eu já tô naquela fase que eu já não faço tanta questão. Porque quando a gente é músico novinho, o Abílio sabe isso aí, a gente é meio fominha, a gente quer todas as escalas, a gente quer tocar em todas as missas, porque é legal. E aí, com o tempo, você vai já se acalmando, fala, não.
tranquilo, eu participo aqui do banco, não tem problema nenhum. Porque de qualquer forma eu estaria na missa para participar da missa. Uhum. E aí eu ontem cantava e as crianças todas ao meu redor e eu meio que me equilibrando ali para não errar a música e também não deixar ninguém escapar da igreja. E o outro se jogando no chão e o mais velho tentando ajudar, mas às vezes mais atrapalha que ajuda. E no final deu tudo certo, não desafinei, não errei nada. E era um encontro de casais, era uma missa de encerramento do encontro de casais. E os casais olham para essa realidade e acham assim algo maravilhoso. Não que a gente faça para ser exemplo para ninguém, mas Uhum. é o ordinário hoje. Eu aprendi a conciliar. Então, eu entendi que meu primeiro chamado é a minha família, a duras penas, porque também não foi tão fácil. Entendi que o meu ministério ele é uma consequência desse primeiro chamado e que toda a beleza do meu cantar não existiria se não fosse essa minha resposta ao meu chamado primeiro, que é a minha vocação. Mas, assim, é um processo, né? Por isso que a gente tem que estar sempre em oração para Deus ir ordenando as coisas dentro de nós. Uhum. Porque como eu tive um reconhecimento muito rápido do meu trabalho enquanto Ministério de Música, não que eu seja famosa, nada disso, mas eu nunca quis cantar, gravar CD. E aí, quando eu lancei o primeiro álbum em 2013, muitas pessoas gostaram e me convidaram para ir nas paróquias. E foi aquele boom, pelo menos aqui em Brasília, em algumas regiões. E aí eu fiquei casada, recém-casada, sem filhos, viajava bastante. Quando veio o meu primeiro filho, ok, vida que segue. Quando veio a segunda, aí já ficou um pouco mais pesado. Quando veio o terceiro, eu falei, caraca, como que eu vou fazer? Quando veio o quarto, eu falei, pronto, vou ter que largar. Então eu tive que reaprender a ver a beleza do meu servir com as crianças. Então hoje, e foi uma coisa que a Salete me ajudou, que eu estava muito angustiada, um retiro que eu queria muito servir, mas não tinha quem olhasse os meninos, porque eu também não podia sobrecarregar minha mãe, nem minhas cunhadas, porque eu entendi que é minha missão, né? Isso eu e o Rafa a gente sempre teve muito claro, nós não vamos terceirizar a educação dos nossos filhos. A gente não quer que a igreja seja uma lembrança para eles de um lugar que nos tirava deles, né? Ah, onde Uhum. minha mãe estava na igreja. Minha mãe se ausentava da casa para estar na igreja. Então a gente já tinha muito claro que a gente não queria essa memória para eles. Então, eu lembro que num retiro que eu fui cantar, a Salete estava, eu falei, e aí, Salete, como que é? Porque ela é muito mais, né, antiga do que eu nisso, né? Ela falou assim, minha filha, o que vai acontecer é que você vai tocar menos, você vai escolher melhor os lugares que você vai estar, e você vai fazer o melhor que você puder nesses poucos lugares que você vai. E aquilo assim caiu no meu coração assim de uma maneira assim tão como palavra de Deus assim, porque eu troquei aquela loucura de tocar de segunda a segunda, porque a carência de músicos na igreja é gritante. Todo lugar que a gente vai falta músicos, as pessoas querem fazer um retiro legal, mas não tem quem toque, querem fazer uma vigília, não tem quem sirva. Então nós, no intuito de ajudar, acaba querendo abraçar o mundo. Então eu saí desse lugar de quantidade de lugares que eu estaria para um lugar onde eu sei que é o meu melhor lugar hoje, que é dentro da minha casa. Então, assim, só para vocês terem uma noção, ano passado a gente fechou uma agenda com a obra de Maria de Minas Gerais, que o Alex hoje mora lá. Então a gente fechou o ano inteiro com ele. E quem viaja é a minha banda, eu não vou. Porque eu não tenho quem deixar as crianças e nem gostaria também. Uhum. Então eles vão, inclusive a van sai lá de casa, que é o ponto de encontro, vai o Rafael, vai a banda toda, e lá eles arrumam uma cantora ou um cantor para servir. Então é a minha oferta hoje, ter um ministério em que eu muitas vezes fico na minha casa, mas a missão acontece, né? Então é um mistério, porque se eu fosse homem, vamos supor, vou pegar um nome aí, tipo Dunga. O Dunga, ele tem filhos, mas ele é o pai. Então ele pode continuar a agenda dele muito cheia e a esposa dele vai estar em casa com os filhos. Enfim, mas eu sou a mãe, então eu não posso me ausentar daquilo que eu entendi que é o melhor que eu posso fazer hoje para Deus, né?
E das cantoras também que eu vejo, a maioria ou os filhos estão crescidos. Não querendo me comparar, mas vamos pegar Uhum. uma referência. Celina. Celina já é vó. Então ela já, beleza, a família dela já tá ok. Então ela... A Adriana teve um filho, e queria ter mais. Eu sei que se ela tivesse tido mais, ela teria também que ter feito ajustes na agenda, né? A Sueli, todos têm poucos filhos. Eu me corrijam se eu estiver errada, mas dessas cantoras que a gente vê, ninguém tem família numerosa. E eu não tô dizendo que um é melhor ou pior, eu tô dizendo que o chamado de cada uma é diferente. E hoje eu entendi que o meu chamado é esse, né? É ser uma mãe de uma família numerosa, porque para mim 5 já é um número bom, né? Assim, bastante. Tem gente que tem 8, tem 9, e eu estou aberta também. Uhum. Mas o Senhor me deu até agora 5. 6, um na graça já, mas 5 comigo. Então, hoje eu entendi com o tempo e com muita oração que o meu chamado é ser uma mãe de uma família numerosa e servir com a música nos tempos, no que for possível dentro dessa logística. Poderia ser diferente? Poderia. Poderia ter investido na minha carreira, ter ido atrás de um empresário, ter me fechado a vida para investir nisso, em ser uma cantora bem-sucedida, famosa e tal, porque dentro do meio católico isso também existe, né? Pessoas que estão ali estritamente para serem famosas, para terem muitos seguidores e terem retorno até financeiro. Um artista mesmo. É. Um artista no mau sentido da palavra, Uhum. porque artistas todos nós somos, né? Uhum. Mas no sentido assim empresarial da coisa. Mas eu acredito que o meu ministério não teria o mesmo sabor nem o mesmo brilho se eu tivesse feito essas escolhas. Então hoje, assim, é uma renúncia que humanamente é uma loucura, porque eu acabo deixando o meu ministério em segundo plano, mas ao mesmo tempo é o que faz meu ministério ser eficaz nos poucos lugares hoje que eu posso ir. Então, hoje, se eu estou aqui, por exemplo, graças a Deus. Graças a Deus, porque para eu estar aqui, o Rafa ficou lá com os meninos, né? Terminando de dar banho, terminando de dar janta. Iam rezar o terço lá, que também eles não queriam rezar, mas o Rafael já estava, né, botando firme. E é isso, é o que temos para hoje. E é com muita gratidão que hoje eu vejo quanto que Deus faz nesse meu pouco que eu tenho a oferecer, em termos assim de disponibilidade de tempo, né, de poder estar nos lugares, porque uma vez uma pessoa me falou assim, fui cantar num evento grande, aí a pessoa falou assim, olha, tá tendo um atraso, vocês só vão ter poucos minutos. E me veio muito forte que para Deus, 1 minuto só é suficiente, né? A gente é que fica floreando, querendo espaço, querendo isso, querendo aquilo. Então, se você está na vontade de Deus, se você faz aquilo que Deus te pede, pode ser 1 minuto que você tem ali no microfone para você falar alguma coisa, ou pode ser que nem te deem o microfone para falar nada. Mas a sua vida, estar na vontade de Deus é que torna as coisas realmente eficazes, né? Não é aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, né? Porque humanamente falando, seria muito mais legal se eu conseguisse hoje, né, ter uma super agenda e estar em todos os eventos que me convidam. É, e talvez me convidariam mais se eu aparecesse mais, porque só quem não é visto Isso não não é é lembrado. lembrado. Enfim, uma coisa puxa a outra. Mas hoje, sabe quando você tá em paz, assim, nossa, não sei se eu tô velha também, né? Mas assim, que a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando mais de boa com isso. Mas sabe quando você sente assim, caraca, cuidei da minha casa hoje, fiz o que eu podia aqui, cuidei dos meninos, né? Dei o melhor pra eles que eu podia dar hoje. E E que bom, né? E tô feliz por isso. Ah, isso é maravilhoso e me emociona quando você fala isso, assim, porque vem palavras do meu diretor na minha cabeça, né? Eu e a Carol, a gente, quando tava na transição da Luísa, porque nossos filhos, coincidentemente, têm a diferença de 2 anos cada um. E até o pessoal brinca, vocês têm alguma coisa com Nossa Senhora de Fátima? Porque todas as concepções são em maio, que é nosso aniversário de casamento. Então a gente casou casou em maio, né?
E aí, normalmente todas acontecem, todos, tanto que Inácio é do dia 2 de Uhum. fevereiro, a Luísa é do dia 30 de janeiro e o Vinícius no dia 25 de janeiro. Então, tudo em sequência. E aí, nesse período, né, de vem criança e tudo mais, aí tem aquela questão da desregulação hormonal da mulher e todo aquele trabalho, aquela realidade ali, aquilo que te chama. Então, a gente deu um choque, assim, né? E aí a gente deu 9 meses de licença, além da licença que a gente tem, né, da gestação e tudo mais, aí depois disso a gente teve 9 meses de licença da comunidade. Então, esse período que a gente ficou, assim, Vocês não afastado, tinham que ir lá, vocês. a gente ficou nessa licença, assim, sem estar escalado para missões, né? Uhum, Então, a gente não estava nas missões, mas participava uhum, das convivências, participava das adorações e tudo mais. Mas era um tempo realmente para olhar para dentro de nós, colocar tudo em ordem, porque a gente estava, assim, meio. "Ai, eu vou para lá, vim para cá, para onde que eu vou?" E aí, esse momento desse. Além da licença da Carol, né? Que ela teve o tempo e tal, uhum. com os meninos. Esse meu tempo, né, que fiquei um mês, né, ali acompanhando ela, depois volta às atividades. Aí a gente, na hora de voltar na direção, ele falou: "Não, vamos Uhum. dar um espaço para vocês se organizarem, vamos colocar tudo em ordem, vamos arrumar a casa aí dentro, Aham. depois a É gente porque é muito a desgastante gente mesmo. vem para cá", porque a gente tava naquela questão assim, e aí ele me falava: Henrique, não adianta você querer ser fragmentado. Você tem que ser inteiro aqui, inteiro na sua casa, inteiro onde você estiver. Quando você estiver na comunidade, você está inteiro na comunidade. Quando você estiver na sua casa, você está inteiro na sua casa. Eu fiquei, ai meu Deus, como que é isso? E É aí, com o difícil. passar dos dias e tudo mais, a gente vai entendendo. Primeiro, a minha necessidade do meu carisma, como eu preciso do meu carisma, como o carisma faz parte da minha vida e me ensinou a amar ainda mais o meu carisma de entender que, olha, você tem que morrer por isso aqui, você tem que se doar, você tem que se desgastar, e por vezes o sacrifício vai ser você ter que sair de casa, sua esposa ficar com os meninos, ou às vezes ela vai em missão e você vai ficar em casa, mesmo estando doido para estar lá, você vai ficar em casa cuidando. Só que quando você estiver aqui, você vai ser um pai inteiro cuidando dos seus filhos. Esquece lá fora. Quando você estiver em missão, você vai estar aqui com a cabeça 100% na missão, Uhum. sabendo que tá tudo bem cuidado lá em casa, que sua esposa tá bem, que tá tudo certo. Então, viver este tempo foi de muito ensino para mim, assim, principalmente de entender, caramba, eu não consigo ficar longe do meu carisma, só que Deus não é contraditório. E sempre ressoava, Deus não é contraditório. E aí também o fundador, que é também meu formador, falava a Uhum. mesma coisa. Deus não é contraditório. Se ele te deu, ele vai organizar. Não é que você vai deixar a sua Que família, isso humanamente e aquilo. falando, a conta não fecha, Não né? fecha. E aí, espiritualmente falando, tudo se ajeita e tudo dá certo. Tanto que a gente até conversava, final de semana passado teve convivência, e a Carol até falava que Inácio estudava à tarde, e agora a gente falou, não, ele chegava à tarde destruído, caindo de Uhum. sono e tudo mais, totalmente desregulado. A gente falou, não, para ano que vem a gente tem que ver se ele vai para de manhã. Vai acordar cedo, vai reclamar, mas vai ser mais fácil Uhum. regular, dorme à tarde, tranquilo. E aí, de fato, a gente pegou e falou, ó, ele vai começar a aula. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai deixar ele lá com a sua irmã, com a minha mãe e tal, com a minha mãe também, pra ver como é que vai ficar. Eu falei, não, vai pra comunidade, ué. Lá vai ter outras crianças, mas tanto que hoje os filhos dos membros da comunidade pedem para ir para a comunidade, pedem para se encontrar com todos lá, falar o Davi, o Martim e o Miguel e tudo mais, e ficam ali Uhum. naquela coisa, naquela expectativa de estar na As comunidade, amizades, convivendo, né? nas amizades que estão sendo construídas ali. Então a gente fala, caramba, quando a gente realmente fala assim, ô, toma conta, guia e ele vai te completando em tudo, né? E hoje a gente não se sente mais quebrado, a gente sabe de quando tem a limitação de chegar e levantar a mão e falar, ó, pra gente tá difícil. E aí readequa e tudo mais. E também o tempo de, às vezes, não, a gente pode não ir, mas vamos, porque a gente precisa estar lá, a gente precisa dar esse algo a mais. Aí quando você fala isso, eu vejo muito isso, né?
o estar completa, né? O ser completa. E aí você é completa como mãe, completa na sua missão de cantora, de missionária e tudo mais. E aí muitas vezes as pessoas olham lá na frente, não imaginam, né? A Gabriela Carvalho, dona de casa, Ah, mãe de total. 5 e tudo mais, esposa, né? Que ainda E tem professora, e né? professora. Que é uma coisa que eu também pensava assim, nossa, como que eu vou ser missionária? Porque eu sou um missionário, você é um missionário. Só que nós não estamos dentro de um convento. Uhum. E isso também é um desafio, porque a gente precisa ser bons profissionais, né? Precisa ser bons naquilo que a gente faz. Então, hoje mesmo uma colega falava: Nossa, você só anda maquiada, eu só tenho um cachorro e eu não consigo nem me arrumar. E eu falo: Gente, mas é só acordar mais cedo, né? Tipo assim, vamos, né? E as pessoas falam assim: não. Aí tem uma outra amiga que eu sempre levo meu lanche e levo um pra ela, né? Eu preciso de um amigo desse no trabalho. Aí ela fala assim: Não, eu não aceito nenhum lanche seu, porque eu tenho só 2 filhas, você tem 5. Quem devia estar trazendo lanche era eu que devia estar trazendo. Eu falo: Deixa de ser boba. É Fabrício o nome dela. Que eu faço todo amor, não é pra me amostrar, mas é porque eu entendi que é uma forma de amá-la, de demonstrar um amor, né? De ser luz naquele lugar ali, né? E, e eu faço assim com todo carinho, porque eu entendi que é uma evangelização também, né? Eu dar o meu melhor ali no meu trabalho. é, Nem sempre a gente tá a mil sorrisos, mas, né, ser uma pessoa agradável para a convivência do outro. Ninguém tem nada a ver com meus problemas, ninguém tem nada a ver se eu dormi bem, se o menino tava com febre e eu dormi mal, né? Eu preciso evangelizar também nessa parte da minha vida, né? Porque às vezes a gente tem tantos discursos bonitos, né, dentro da igreja e tal, e aí na vida lá, laical, que é um chamado também, faz tudo de qualquer jeito, né? Essa entrega, ela é muito profunda, igual você falava, né? É no ordinário, né? É isso aqui, gente. É no cotidiano, no dia a dia. Não é naquele extraordinário, não é naquela ministração que eu fiz e desceu fogo do céu e o povo chorou, cantou. Não, é aqui, sendo mãe, sendo É. esposa, sendo Às professora. vezes Deus dá esses momentos de gozo, É, né? Mas com o tempo a gente vai vendo que tem mais momentos do ordinário do que do extraordinário, né? Até sobre isso, né? O tema do nosso podcast sobre conversão, porque a conversão ela começa muito nessa empolgação, nesse sensorial, naquilo que Deus vai me falar com uma palavra de ciência, ou vai usar alguém para me falar. Quase que obrigatoriamente alguém vai rezar por mim, Deus vai dar uma vai estar visão, revelação. Deus vai dar uma revelação, e ok, mas isso não vai ser para sempre, né? E quando tudo isso passar, o que que vai ficar? Né? O que que vai me sustentar até o fim, para que eu fique ali fiel, né? Eu até falei para os meninos que esse podcast é realmente fiel da cruz, né? Porque 179 episódios não é fácil. E não é uma estrutura simples, tem todo um, né? Os Paranauê aqui, que eles vêm mais cedo e ligam. Então, assim, quantos começaram, né? Quando teve aquele boom de podcast? E quantos estão até hoje, né? Então, né? Que Deus conserve esse braço do carisma que chega a tanta gente que a gente não tem nem noção. E a maior prova é que vocês estão sendo fiéis nesse pouco aqui, né? Nessa iniciativa que às vezes fala assim, nossa, a gente queria fazer grandes coisas, né? Mas Deus nos pede coisas tão simples e a gente começa e daqui a pouco desanima, né? Então é Justamente. isso, assim, desse caminho de conversão que vai começar muito animado, com muitos êxtases espirituais, tal, e daqui 10 anos, onde que tá esse povo, né? Então, é nisso, é esse ordinário, esse faça poucas coisas, mas as faça bem, né? Não sei quem disse essa frase, mas eu acho ela muito legal. Ai. Aí, ó. Rafael, né, que tinha deixado o comentário aí, Deus abençoe. Eu vou com prazer. Aí, ó, vamos fechar essa agenda aí. Já vou acionar ali o pessoal pra gente fechar isso aí. Boa noite, Paty. Aí, Paty, já aciona o Rafael, o Homero aí. Na época, o Nossa, Homero mas era o ele tá apresentador. Tá bonitão vendo? aí, Todo, gente. todo. Ó. Olha, nunca tinha visto ele de terno. É igual aquela trend, né? Foto do LinkedIn, foto do Instagram. A Bruna também, boa noite, minha irmã. Aí, meu amor. Ouviu minha declaração, amor? Feliz Ó. aniversário. Ó.
Ó, Gabriela e Rafa é tipo um casal que é sinal, eles apontam pra graça. Olha, vindo do padre, pensa, padre. Ó o compadre aí. Ô, gente. Existe um tempo para cada coisa. Hoje você também alcança muitas vidas sendo fiel a esse chamado de ser igreja doméstica. Amém. Olha que benção. Isso aí, gente. Você também que quer fazer uma pergunta aqui para Gabi, né? Pode fazer, manda aí no chat que a produção vai subir aí e vai passar para ela. Você trouxe uma palavra, Gabi? Não, então, quando falou de conversão, eu pensei em algumas passagens que foram marcantes na minha história, Perfeito. né? Que trouxe três aqui, de três momentos. Então, da minha conversão, né? Que é a passagem da Samaritana, que, que para quem não sabe, minha conversão foi Muito assim. muito Conte assim, esse assim. apocalíptica. Eu frequentava o grupo de oração da minha paróquia lá, Paróquia da Ressurreição, anos de 2000, 2001, né? Para quem lembra aí aquele boom da renovação carismática e tudo, os grupos de oração borbulhando, e eu frequentava. Minha mãe ia algumas vezes, mas eu ia mais por minha conta mesmo. Eu tinha 13 para 14 anos. Dentro de mim, toda aquela rebuliço de adolescência, toda a rebeldia, e uma busca muito intensa por Deus. Eu me questionava se Deus existia. Eu nasci num berço católico, mas eu não tinha tido a experiência de Deus. Eu ouvia falar e eu queria realmente saber se era real. E aí, eu não vou achar aqui a passagem, mas é a passagem da Samaritana. E aí É, ela. acho que em João 4, Eu tô colocando Mateus, mas vamos para é, João, que aí acho. João 4, 7 E a aí, 31. e aí, um belo dia, numa terça-feira, que eu não marquei, mas foi uma terça-feira que mudou a minha vida, né? Que aí a pregação era sobre isso, sobre a Samaritana. E eu, bem tranquila, ouvi toda a pregação e tal. Aí aquilo já mexeu muito comigo, porque eu fiquei realmente interessada naquela passagem, assim, né? E aí o pregador falou, ao final da pregação, falou, olha, quem tiver interesse, quem quiser, aqui ó, João 4. Quem quiser experimentar dessa água viva, quem quiser fazer essa experiência, vem aqui pra frente que os servos vão rezar por você. Eu não tava fazendo nada, fui, Olha né? lá. Vamos lá. E aí eu lembro que eu me ajoelhei, fiquei de olhinhos fechados, assim, mãozinha posta. E aí uma serva perguntou meu nome, perguntou se podia rezar por mim. Eu falei, ah, pode, né? E ela começou a rezar. E eu também comecei a rezar, né? Pedindo mesmo. Eu não pedi o batismo porque eu nem sabia dessa palavra. Eu pedi para Deus que ele me desse essa água viva. E aí eu comecei a. Eu ouvia tudo, assim, eu não saí do corpo, não tive uma experiência é, nada assim, mas eu não conseguia nem ficar de joelhos, nem ficar sentada, nem ficar em pé. Eu só queria ficar deitada. E aí que depois eu descobri que era a dona Leonita, que depois eu conheci, né? Ela rezou por mim, começou a orar em línguas, eu também nunca tinha ouvido assim. Já por frequentar o grupo eu sabia que existia, mas ninguém nunca tinha rezado por mim daquela forma. E aí eu fiquei deitadinha lá, que depois eu soube que isso é um repouso, e fiquei lá. E eu não tinha simplesmente nenhuma vontade de me levantar. Sinceramente, estava o melhor lugar do mundo ali. E eu lembro assim que em dado momento assim eu ouvia tudo, eu sabia que eu estava ali, mas uma experiência minha, tá, gente? Não quer dizer que todo repouso é assim, que só tem a experiência do Espírito Santo quem vive isso. Não, foi o que aconteceu comigo. E aí eu lembro de passar uma luz branca assim nos meus olhos assim. E eu fiquei lá. Aí acabou a música, o pessoal voltou todo mundo pro lugar e eu não conseguia me levantar. E aí o pessoal falou, não, vamos ter que ajudar essa menina. E aí me levantaram e eu estava completamente, assim, embriagada mesmo, assim. Eu não conseguia andar direito. E eu fui meio que carregada para casa. Não tinha carro, a gente sempre vai à igreja a pé, né? Umas 2 ruas da minha casa. E, assim, foi uma experiência, assim, que até hoje a minha vontade, a minha motivação, assim, de tudo, é contar para as pessoas o que aconteceu comigo, para que elas também façam essa experiência. Mas assim, nossa, é de verdade, é real. Aconteceu comigo.
E é o que me faz, assim, até hoje, assim, já passaram-se 24 anos dessa história. E quando eu cheguei em casa, eu já não era mais a mesma, assim. Minha mãe ficou sem entender nada, falou assim, o que que vocês fizeram com a minha filha? Eu não conseguia conversar, parece que eu tava realmente em outro nível, assim, né? E aí no outro dia eu já desfiz todas as roupas, que eu usava muito decote. Na época tinha aqueles. Eu tinha muito livro que eu sempre li muito, mas lia muita coisa nada a ver. Me desfiz de tudo, assim, tudo, tudo. Joguei tudo no lixo, eu não queria dar pra ninguém mesmo aquilo. Tipo, se não servia pra mim, não servia pra ninguém. E aí minha família achou que eu tinha surtado mesmo. E a partir disso eu comecei a frequentar. Outra terça eu voltei no grupo, comecei a frequentar, depois me engajei no Ministério Jovem. Aí lá no Ministério a minha voz era muito alta, eu cobria a voz de todo mundo. Aí falou, não, essa menina pode ajudar a gente no Ministério de Música. Aí me botaram no Ministério de Música. E assim eu fui até hoje, né? Tô aí servindo. Mas essa primeira experiência aqui da Samaritana sempre me marcou, porque eu buscava essa verdade, né? Eu tinha meus sete maridos, né? Minhas mentiras, minhas ilusões, e Jesus realmente, ele desviou o caminho, né? E ele foi ao meu encontro. Então essa aqui para mim é a passagem assim, meu DNA espiritual, vamos dizer assim, porque até hoje eu não entendi a plenitude dessa palavra. Toda vez que eu leio, Deus fala algo novo, assim, fala muito comigo. Essa coisa de pregar para mulheres, né? Então, assim, tudo que eu faço hoje no meu ministério, eu encontro aqui nessa passagem, né? Essa sede de saber quem eu sou, essa essa vertente de cura e libertação que o meu ministério tem, de rezar pelas pessoas, de, de orar pela libertação das pessoas, né? Então, assim, foi uma coisa que eu vivi, que Jesus me libertou, né? De tantas mentiras, de tantas coisas, né? E ele saciou a minha sede da verdade, porque eu sou uma pessoa muito questionadora, sou uma pessoa muito que eu vou atrás mesmo daquilo que eu acho que é o certo, assim. Então eu não me contento com qualquer resposta, eu não me contento em ficar na superficialidade e eu me vejo aqui nessa passagem. Aí um outro momento muito marcante para mim foi quando a gente foi. Aí depois disso tive meu engajamento na renovação, depois fiz uma experiência vocacional na Toca de Assis, fiquei um tempo, saí, não era meu lugar, voltei para Brasília, e aí veio a, a motivação, né, moção de Deus de gravar o primeiro álbum, 2013. E aí veio essa segunda passagem, que é Isaías 54, que foi uma oração que a gente fez lá na casa do Paulinho e da Brenda. Eles também recém-casados, eles tinham um quarto lá que era uma capela. Não tinha o Santíssimo, mas tinha um altar, tinha missa de vez em quando lá. E aí nós nos reunimos nós quatro para rezar, porque eu estava muito relutante em gravar esse álbum e eu não queria, de verdade, eu queria continuar a minha vida de paróquia mesmo. E aí nós rezamos e Deus deu essa passagem aqui, que foi Isaías 54, que aqui Deus deu as bases do meu ministério de música, assim, missionário mesmo, né? Que essa passagem fala assim: amplia o espaço da tua tenda, desdobra sem constrangimento as telas que te abrigam, alonga tuas cordas, consolida tuas estacas, pois deverás estender-te à direita e à esquerda. Teus descendentes vão invadir as nações, povoar as cidades desertas. Não temas, não serás desapontada. Não te sintas perturbadas, não terás do que envergonhar-te. Então foi um ide de Deus, assim. Foi uma confirmação que me move, assim, quando eu quero rezar sobre isso, que eu falo, meu Deus, qual é o próximo passo? Onde o Senhor quer me levar? E ele sempre me fala isso, amplia o espaço da tua tenda. Então foi assim, quem lembra o contexto lá da São Pedro, tudo que a gente passou. Então Deus estava tirando, ainda não tinha acontecido tudo aquilo, mas Deus já estava falando que ele estava nos lançando para outros lugares, né? Realmente nos dando essa caráter missionário. E essa passagem ainda fala assim: jamais meu amor te abandonará, e jamais meu pacto de paz vacilará, diz o Senhor que se compadeceu de ti. Então, essa aqui é uma passagem que eu guardo com todo o meu coração, porque Deus, ele falou e ele cumpre, né? Até hoje, essa passagem, assim, quantos lugares que eu fui que eu não imaginava ir,
de lugares, assim, que só tinha pessoas, assim, tipo, que estavam lá porque o empresário tal arrumou um lugar para a pessoa e tava lá a Gabriela lá no meio, sabe? Porque foi Deus que me colocou ali, sabe? Então eu vejo claramente assim a vontade de Deus para esse ministério. E quando eu faço esse caminho inverso, quando eu preciso entender que hoje o que Deus me pede é esse escondimento, muitas vezes, de estar em casa e tal, eu não acho que seja diferente disso aqui, né? Deus não é contraditório. Mas hoje eu amplio o espaço da minha tenda dentro da minha casa, que eu tenho 5 vidas para cuidar, 5 vidas da qual eu sou responsável. E se eu conseguir a conversão deles, nossa, já vai ser São 5 santos maravilhoso, aí. né? Então, né, essa aqui me marcou muito. E uma última passagem mais recente, essa que eu li aqui foi de janeiro de 2013, tá marcadinho aqui, ó. Sou dessas que marca a Bíblia. E essa última que eu vou ler com vocês é uma de 2022, na época da minha vida que eu estava muito mal, porque eu tinha tido uma depressão pós-parto depois do Isaac, que foi um tempo muito difícil da minha vida, que muitas pessoas nem sabem que eu passei por isso, mas eu vivi. E quando eu, por graça de Deus, consegui viver essa fase e passar por isso, logo veio uma gravidez, que foi a gravidez da Maria, que foi dentro de um contexto familiar muito difícil, tive que sair da minha casa, questão financeira também, misturou tudo. E aí, quando a gravidez veio, a minha reação foi esconder que eu estava grávida. Então, eu não falei pra ninguém que eu estava grávida. Só quem sabia era o Rafael, a minha mãe, porque não tem como, né, não falar. Só de olhar, Só falar, eu de te olhar já conheço, meu filho. sabe. Que eu falava assim, tá, Deus, eu sou aberta à vida e tal, mas você não tá vendo que eu tô cansada? Você não tá vendo que eu não tô aguentando? Ainda mais uma gravidez. Então eu estava ali gerando uma vida, mas meio que eu estava ainda processando essa ideia dentro de mim, porque é um choque, né? Uhum. E aí passaram-se quase 4 meses, estava para 5 meses já, e eu acho que mal tinha começado o pré-natal, tava vida normal, nem tava muito feliz, assim, a verdade é essa, né? Feliz, assim. E eu tô falando isso porque as pessoas romantizam demais. Ah, que você é aberta à vida, então tudo são flores. Não são. A gente chora, a gente, né, tem momentos e momentos. E eu passei por isso. E como que eu saí disso? Então, eu vim cantar bem aqui no encontro aqui, que foi aqui no Padre Carlos, do Mulheres como Maria. E aí eu estava desse jeito. Eu continuava servindo na igreja e tal, mas sabe quando nada te toca? Você tá ali só por tabela. E aí eu lembro que esse dia eu vim, até a roupa que eu tava era uma camiseta folgadona, assim, pra ninguém ficar perguntando demais, pra não ter que ficar dando uma explicação. E aí eu lembro que numa adoração, é, eu eu falei pra Deus, falei, ó, Deus, tô cansada, eu não aguento, eu não vou dar conta, tá aquela coisa toda, né? E aí Deus me falava que tudo bem, que ele entendia. Deus falou bem assim pra mim. Olha, eu te entendo, tá? Eu te entendo, eu sei que você precisa desse tempo, mas chega. Agora você precisa sair desse lugar de luto e cuidar de você e cuidar desse bebê. E aí a passagem que Deus me deu, que me marcou muito, foi essa aqui, ó, Eclesiástico 32. Uma vez chegada a hora de se levantar, não te demores. Ser o primeiro a correr para casa. Peraí, onde te regozijarás com os divertimentos. Faze o que te aprouver, porém sem pecado e sem orgulho. E em tudo isso glorifica o Senhor que te criou e que te cumula de todos os teus bens. Então, assim, era preciso chorar, era preciso viver, porque eu também sou humana, tenho meus momentos, ninguém é perfeito. Mas se você tá diante de Deus, isso não vai durar para sempre. Então, assim, beleza, chorou, tô aqui do seu lado, mas chega disso, né? E aí foi Deus falou, uma vez chegada a hora de se levantar, não te demores. Então, assim,
foi uma coisa assim tão forte que Deus falou comigo que eu, no outro dia, eram 2 dias de encontro, no outro dia eu vim com um vestido lindo, uma barrigona. Aí todo mundo falou assim: Nossa, você engravidou de ontem pra hoje? Surpresa. Oi! E foram muitos os testemunhos que eu recebi desse encontro de mulheres que estavam passando pela mesma coisa, que estão dentro da igreja, que são abertas à vida, mas que têm vergonha dos seus sofrimentos, porque as pessoas romantizam e a pessoa se sente culpada por passar por momentos assim, né? Então, assim, eu me senti muito. Eu achei que Deus foi muito empático comigo. Falou assim: não, tudo bem, eu entendo que você tem seus momentos, que você é fraco e tal, mas bora. É o Bora, pai bora, mesmo, bora, né? O bora, bora, pai, ó. bora. Né? Então, se levante, não te demores. Então, a partir daquele dia foi outra vibe, assim, sabe? Eu voltei a cantar, eu voltei a me alegrar, eu comecei a fazer enxoval, sabe? E, e essa alegria, né, quando fala que ser o primeiro a correr para casa. Então, a minha alegria de estar construindo a minha casa, a minha família, né? Então, assim, faz o que te aprouver. Então, o que me aprouve, né? O que estava ao meu alcance de ser feito, né? Não somente aceitar a vontade de Deus como um peso, como um fardo, como um, ai meu Deus, mais um filho, né? Mas assim, faz o que está ao teu alcance, cuida ali de fazer um pré-natal bem feito, né? Cuida daquilo que você pode fazer hoje, que Deus vai fazer o restante, né? Deus vai te dar um trabalho que você possa conciliar com a criação dos seus filhos. Deus vai te dar um pão, né? O Rafa, eu sempre falo que cada filho nasce com um pão debaixo do braço, né? Porque e a gente só vê isso quando acontece, Isso porque é muito real. Muito, 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 então muito. assim, hoje o Rafa tem um emprego que a gente consegue pagar nossas contas, porque até isso eu ficava pensando, meu Deus, como que eu vou fazer? Escola tão cara, gasolina, feira, não sei o quê. A gente se preocupa. Não era Sim. que eu não quisesse ter mais um filho. Era que eu pensava, meu Deus, será que eu estou sendo irresponsável, né? Ah, que Deus vai me dar, mas na prática, como que é? Você passa o cartão e a fatura e tem saldo lá, né? Tipo assim, como que é? Né? Então, assim, aos poucos Deus vai nos formando de confiar na providência, de confiar de que Ele é que Ele quem quis essa vida, antes mesmo que nós, né? E que Ele é o primeiro responsável. Não que a gente vai ter um monte de filhos, jogar tudo na conta de Deus, mas entender que Ele é o Pai, por excelência, né? Que nós somos apenas temporários, que Deus nos deu essa guarda, mas que de verdade são filhos dele, né? E aí tudo começou a fluir, foi uma gravidez super tranquila, deu tudo certo, né? Fui muito feliz nessa gravidez, depois já veio outra, e as coisas, Deus vai nos curando, né? Então hoje eu tenho muito menos medo. Claro que eu tenho medo, que eu não sou maluca, né? De achar que eu não. Né? A gente tem sim, mas a gente vai colocando esse medo à luz da graça de Deus. Né? Vai colocando essas coisas que a gente vê que são tão pequenas, que Deus ele nos surpreende assim, com coisas tão bobas, tipo, essa semana eu e Rafa nós ganhamos falar. Nós ganhamos uma lava-louça, ganhamos, Uau! ganhada. Eu cheguei, Que tava lá, sonho! lava a louça. Eu falei, gente, como que Deus é maravilhoso. A gente Porque, só descobre a importância da lava-louça quando tem uma lava-louça em casa. tipo assim, eu pensava, caraca, eu poderia ter comprado? Poderia, mas tantas outras coisas que eu achei que eram mais importantes e comprometeriam o orçamento. Então, isso foi ficando, ficando, ficando. Mas Deus, ele viu que eu precisava. Tipo, hoje o meu trabalho é colocar a louça lá e tirar, Antes né? disso, era passar um tempão lavando a É, louça. então, senão que eu não tenho que lavar uma coisa ou outra, mas assim, tô só dando um exemplo de coisas bobas que Deus ele vê esses detalhes também, né? Então, assim, graças a Deus os meninos hoje estão numa escola que eu sempre quis também, que é uma escola católica. Então, assim,
E eram preocupações que me fizeram chorar noites e noites, preocupada, oh, como vai ser? Porque como eu sou professora, eu ficava pensando, meu Deus, como eu vou fazer, né? Enfim, a gente tá dentro de escola, a gente vê tanta coisa e eu ficava pensando, mas só quem, não é que eu tô aquela coisa, né? A água tá quentinha, vem, não. Tem as dificuldades, né? Mas Deus ele vai nos confirmando com sinais mesmo, quando a gente está na vontade dele, vai colocando pessoas na nossa vida, ele abre portas, ele nos dá força para a gente passar pelas provações. Então, assim, eu vejo a cada dia que esse caminho de conversão, que começou lá no meu batismo, né, com os meus pais, fazendo esse compromisso, depois eu tive esse entendimento quando eu fiz a experiência do batismo no Espírito Santo, comecei a caminhar e aí, né, as coisas vão tomando formato. Não é algo assim do dia para a noite, né, mas é feito de altos e baixos. Mas em cada uma delas a gente vai vendo a graça de Deus que nos sustenta. É, igual eu falo, é sempre muito bom partilhar, né? Com quem vive as mesmas coisas que a gente, assim. E você falava, nunca imaginei, nunca imaginei, assim. A gente sabe, né, por estar no âmbito familiar e tudo mais, que tem as dificuldades da gestação e tudo mais, mas a gente nunca imagina a proporção do que é vivido dentro de cada família. E quando você falava, me via a nossa história, minha e da Carol, em alguns momentos, porque assim, a gestação do Inácio foi recém-casado, tudo mais, já volta da lua de mel grávida, aquela maravilha, Uhul! tal, né? Todo mundo, parabéns, não sei o que e tal. Você empolgado ali, aí faz um enxoval do jeito que quer, tudo mais, numa outra realidade financeira, numa outra realidade da vida, tal. Aí beleza, passou, aí pandemia, todo aquele tempo em casa, podendo estar, 2 anos de home office o tempo todo, aí volta, e aí depois vem a conta de tudo isso, né? E aí a empresa não fica tão bem das pernas, tudo mais. Começa um BPO, pum. Meu setor inteiro foi terceirizado. Então, Nossa. para não dizer que não ficou, ficaram 2 pessoas, assim. Então, todo o restante foi demitido. E aí, por exemplo, eu fui demitido em abril, em maio, veio o Inácio. Tipo, aniversário de casamento, em maio, ela descobre que tá grávida do Inácio. E aí. Não, desculpa, gente. Tinha o Inácio, e em Aham. maio ela descobre que tava grávida da Luísa. E é aquele choque. Eles deram a opção, né, da gente, como era, tava fazendo BPO e tudo mais, é um dos acordos deles, é que você podia ficar um tempo no plano, só que você ia custeando. Aí eu fiz as contas e tudo mais, tava falei, não, beleza, a gente administra aqui, a rescisão, alguma coisa, outra, Aham. e paga o plano. E aí, pra poder. Que eu nem ia ficar com plano, né? Aí quando veio a Luísa, eu falei, agora eu vou ter que ficar com plano. Não tem como, porque pagar particular os exames é muito caro. Às vezes esperar do SUS É. não. Tem gente que dá muita sorte, eu não queria contar com a sorte, né? E só que eu era muito de eu tenho que fazer, eu vou fazer, eu. Deus não vinha na história, providência não existia na história, e eu tinha muita dificuldade de acreditar na providência, porque para mim acreditar na providência era eu ser preguiçoso. Uhum. Mas não, a providência ela age, hoje eu entendo que ela age depois que eu fiz o que eu tinha para fazer, a providência vai lá e atua, né? Providenciando as coisas. E aí veio todo esse processo e tudo mais, e a Carol ficou muito mal naquela agonia. Eu falei, não, vai dar tudo certo e tudo mais. E aí tinha um seguro-desemprego, que dava mais ou menos uns 5 meses, era 6 meses que já tinha mudado a lei. Falei, seguro-desemprego, dá pra dar uma segurada com a rescisão, com Aham. tudo e tal. Deu problema no meu seguro-desemprego. Eu Nossa. passei 6 meses sem receber, pagando o plano de saúde, alguns exames por fora que não cobria, as contas de casa até onde dava. E aí vinha cartão, essas coisas que você ia passando e tal, e não vinha emprego, não vinha nada, porque a qualquer momento podia sair o seguro-desemprego, e aí dava Uhum. um rolo. Aí depois de 6 meses só foi, tipo, em novembro que foi sair. Aí eu fiquei, Nossa. esperei, recebi, e aí quando acabou a última parcela do seguro-desemprego, aí eu fui conseguir uma vaga para voltar a trabalhar. Só que nisso, dinheiro da rescisão já tinha ido embora, já tinha faltado, já tinha conta atrasada, a Aham. gente Vai já virando a tinha bola de neve. uma bola de neve, de chegar no ponto assim da gente não ter o dinheiro de fazer a compra, Uhum. e aí meu formador pegar e falar: não, fome você não vai passar.
tá aqui, vamos ajudar. A comunidade dá a cesta básica para a gente poder ir Uhum. ali se mantendo e tudo mais. E a gente foi ali naquele turbilhão de coisas, né? Vem bebê, a alegria do segundo filho vindo, tendo que as questões do Inácio ele também que demandavam tal, e aquele turbilhão de sair de uma alegria enorme que era o Inácio, instabilidade, aí pronto, saiu tudo, não tem mais estabilidade de nada, e toda Tipo, aquela no momento dificuldade assim que que eu se nunca fosse tinha pensar, vocês não passado, iam ter filho nunca sim. nesse contexto, né? E aí, beleza. Começou as coisas irem começar se normalizando. Ainda tem conta para ir pagando Sim. desse rolê todo, porque querendo ou não, acaba, né, tendo uma despesa muito alta, e plano de saúde é muito caro de manter, então você ainda vai quitando algumas coisas ao longo do tempo que você vai parcelando. Mas graças a Deus as coisas estão voltando pro eixo. E aí, no meio disso tudo, 2 anos depois, vem Vinícius. E a empresa que eu tava não tinha plano de saúde. E aí a Carola sempre teve uma dificuldade na gestação dela, que o organismo dela, por mais que ela esteja preparada para ter, ela desenvolve diabetes gestacional. Hum. E aí a médica até falou, ó, é uma predisposição que você já tem, e aí mesmo que você esteja, né, com peso ok e tudo mais, pode acontecer devido à variação Aham. hormonal e dos enjoos e tudo da bagunça que acontece. Então ela teve diabetes gestacional do Inácio, teve diabetes gestacional da Luísa e teve diabetes gestacional do Ixi, aí tem que Vinícius. cuidar direitinho, né? Cuidar direitinho, foram 3 cesáreas, acabou tendo que ter a cesárea nos três. A gente tentou ao máximo, né, ter sido normal, mas aí aquele negócio. A gente pensa de um jeito, Deus pensa de outro. Então a gente aceitou a situação de qualquer forma, não ficou naquela neura de não, tem que ser normal, mas não, tem que ser do Sim, jeito que aham. gere mais segurança para os dois. E aí vem Vinícius, já depois de passou aquele turbilhão, as coisas já estavam entrando no eixo. E eu falei, não, agora tranquilo, a gente vai começar a se estabilizar. Aí vem a notícia, Vinícius. Que foi dito e feito. Atrasou, eu falei, não, você ainda quer fazer o teste, né? Porque a fertilidade parou ali e ficou, porque a pessoa ali ela é muito fértil, graças a Deus. E aí veio o Vinícius. E quando passou tudo isso, tudo mais, ele já teve um problema, se não me engano, foi da Luísa, ela teve um descolamentozinho, tudo mais, Uhum. aí tomou uma medicação, ok. E o do Vinícius já teve um problema mais sério, teve que fazer aquele exame do toco, tudo mais, Aham. e aí já tinha uma identificação de uma questão pulmonar dele, né? Até ele falou, não, ok, está estabilizado, já tomou o corticoide lá, tudo mais, para ver se amadurece os pulmões dele, porque se acontecer dele nascer, Uhum. né, Já tá prematuro, já preparadinho. está preparado. E aí, com 38 semanas, tipo, 38 semanas e um dia, aí Vinícius nasceu, cesárea também. Só que aí, diferente da Luísa, que teve um pequeno. Inácio não teve nada, foi tranquilo. Luísa teve um pequeno desconforto. E ali mesmo, depois que aqueceu, tranquilo. E aí o Vinícius, cansado, 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 cansado. E aquele gemidinho. Eu achando, gemidinho bonitinho. E ela, não, ele tá com dor, porque ele não tá conseguindo respirar e tal. E aí, com oxigênio, a saturação não ficava do Nossa. jeito que queria. E aí eu comecei a ver aquilo ali, aí eu olhei, né, e gelado, assim, por dentro, tentando me manter o máximo possível ali de pé. Aí quando E a não teve médica aquele chegou. choro, assim, aquele choro que nasce. Não, ele chorou normal, até aí tudo até o parto normal. Chorou, tudo mais, tudo certinho. Saiu sem desconforto, sem nada. Fez aqueles exames que eles fazem lá, né? De reflexo, essas Uhum. coisas. Quando colocou na incubadora, falou: vou colocar na incubadora porque eu tô achando ele um pouquinho cansado. Na hora que a pediatra Uhum. assistente olhou, né? Tô achando um pouquinho cansado. Aí vamos ver se ele, né, por causa disso aqui, ele dá uma melhorada. E aí ele não melhorava. E aí foi ficando mais cansado, mais cansado, mais cansado. E aí até que a pediatra falou, ó, vai ter que ir pra UTI. Não tem jeito, vamos Nossa. subir com ele. Aí eu, Nossa, e falta o chão. vamos lá. E aí a Carol saindo, porque a incubadora ficava na salinha aqui, a sala de recuperação do lado. Aí ela, pode ir lá falar com a mãe que eu vou, que eu vou preparar ele. Só que antes disso, ela já tinha ido lá e falado pra ela, olha, infelizmente seu filho vai ter que ir pra incubadora, ele não tá respirando direito. Aí eu falei, não era pra ser assim a notícia, né? Aí ela voltou e eu achei, né, que ela não tinha Uhum. falado nada. Ela só me contou que a médica já tinha falado depois que ela já tinha se recuperado. Uhum. Aí eu cheguei todo cheio, né, de coisa. Falei, Sim. não, tô só com um pequeno desconforto, tá tudo bem. Ela falou que é só uma questão de precaução mesmo, pra ele, pra observar Uhum. melhor e tal.
A médica já falou que ele tá bem cansado, ele precisa ir, ela já, a lágrima Oh, descendo. gente. E eu, assim, vamos lá, e eu aqui, né? A lágrima escorrendo do lado aqui, eu na pose. Aí quando eu voltei, aí que ela, ó, você acompanha, a mãe tá tudo bem e tal, e você me acompanha pra internar ele. Aí a gente foi, subiu com ele pra UTI, ficou 9 dias. Ele lutando pra conseguir respirar, porque não Oh, amadurecia, gente. e medicação e tudo mais. Aí teve um acesso profundo que ele teve que fazer, e aí tinha uma pequena infecção no pulmão. Ela falou, não é pneumonia, mas tá com infecçãozinha, a gente tem que ver e tal. E aí, se não tiver, a gente vai ter que fazer um acesso central nele e tudo mais. Aí eu já falei, uai, como assim? Não, mas ele vai. Cada um tem um tempo, e a gente ficou 9 dias lá esperando. E aí, assim, é, nesse dia eu desci, e aí quando eu cheguei lá embaixo, eu falei, moça, tem uma capela aqui? Ela tem, lá em Santa Marta, tem aqui. Aí quando eu entrei na capela do primeiro dia, assim, aí era um. Não sei se você lembra da nossa casa lá na QNL. E aí a gente tinha aquele mesmo sacrário que é igual o Uhum, da Canção uhum. Nova daqui, né? Aí quando eu cheguei, aquela sensação, estou em casa, que é o sacrário da minha comunidade. É o mesmo sacrário da época, né? Então, assim, foram muitos anos ali convivendo, Aham. vendo aquele sacrário. E aí eu senti, assim, aquele abraço. Falei, tô Uhum. em casa, vai dar certo. E eu só pedia pra Deus, Senhor, dai-me a graça de aceitar qualquer que seja Vontade. a sua vontade. Eu não sei o que que o senhor quer, mas eu só quero passar por isso e conseguir ser esse amparo para Carol. E chorava, 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 chorava. Falei, São José, eu não sei como é que é esse negócio, mas me ajuda, me ajuda, me ajuda a ser um homem que possa ser o amparo para minha casa e tudo mais. E aí foi evoluindo e a gente colocava o boletim dele lá nos fiéis, os fiéis rezando. E teve essa evolução e tudo mais. Aí hoje ele tem um diagnóstico, né? No caso, que é um bebê chiador, ainda tem uma dificuldadezinha assim. Tinha, né? Graças a É Deus tá tipo uma evoluindo. bronquiolite, né? Como ele é um bebê roncador, que ele sempre respira um Aham. pouco cansado e faz tipo aquele ronronazinho, Aham. ele tem muito mais predisposição a ter bronquiolite. Tanto que com um mês que ele tinha saído, aí ele teve a primeira bronquiolite. Aí internou, Ah, ficou mais 9 dias internado. Aí na segunda, a gente achou uma pediatra que foi Deus que colocou ela lá. Ela, não, ó, tem essas medicações para fazer o resgate e tudo mais, não precisa internar. Aí ela foi falando, a gente vai tratar para que não evolua para uma asma e tudo mais, sim. só que ele também tem que ter o cuidado que a bronquiolite para ele é muito mais fácil, né? E é uma infecção muito mais aguda. E aí hoje, graças a Deus, fez um ano agora e já Oh, tá meu bem Deus. melhor, serelepe, correndo para todo lado lá, ainda não anda mais em gatinha, se arrasta Aham. correndo atrás do, do- dos irmãos para todo lado. E aí eu falei, cara, como na minha história, em cada momento de cada um dos filhos, foi uma situação diferente, um chamado de Deus diferente e um ensino de Deus diferente, de alguém que não acreditava na providência, que não sabia o que que era essa providência que tantas pessoas falavam, e de fato você se abandonar na providência e ver a providência de Deus na vida do teu filho fazendo um milagre, que ele já, a médica, você chegava para falar, ela já não tinha uma cara muito Uhum. alegre assim para falar com você, muito Mais esperançosa. madura. Ela só falava assim, não, cada um tem um tempo, né? Cada um tem uma rotina. E aí acontece as coisas e a gente fala, caramba, graças a Deus estamos aqui. Filhado de Abílio e Juscelia, Oh, tá gente. aí. Falei, não, vou confiar em alguém que vai deixar meu Vai filho rezar. encaminhado, Vai vai rezar. rezar. Mas graças a Deus é isso, viver essa providência. Quando você traz esse testemunho, aí eu via muito do que a Carol passou, eu acompanhando e vendo o processo dela ali, todos os choros, todas as músicas que nos ampararam para rezar. A gente fala como é bom a gente ter alguém que tá falando que viveu É. algo E ali e cada filho é a gente que precisa deles, né? sim, É, a gente fala que a gente tem os filhos, mas na verdade eles que nos têm, né? Porque a gente precisa deles para nossa conversão, a gente precisa deles para a gente crescer na fé, ser pessoas melhores, ser mais fiel, né? sim, E ser pessoas melhores para eles também, né? com certeza. E aí, dentro disso tudo, Gabi, que a gente partilhou hoje, a gente tem a baluarte que é Santa Teresa de Calcutá, né? E ela fala, acho que a gente tem um comentário. Ah, sim, temos uma Olha pergunta. só.
Queremos spoilers também. Spoilers para algum lançamento previsto para 2025, Poxa, Gabi? tinha que ter trazido o Rafael, que ele cuida dessa parte. A gente teve umas canções que a gente lançou agora. Essa Mulher Não Tem Poder e outras mais 3 canções. Quem não teve oportunidade ainda de ouvir, já está nas plataformas. E a gente tem, sim, graças a Deus, muita vontade aí de fazer. Já estamos pensando. Não pode parar, né? A gente tem que estar sempre pensando formas, né, de chegar, de levar essa mensagem para mais pessoas. O Rafa que fala assim, não, Gabriela, bora gravar, bora gravar. Eu que sou mais assim, que sou mais parada, né? Porque eu já sei a trabalheira que dá, sei que, né? Mas é isso, a gente não pode parar mesmo. E a minha vontade assim, são vários projetos, né? A gente tem um projeto, vários sonhos, assim, né? De continuar nessa pegada mesmo de cura e libertação, músicas mais oracionais. Mas eu penso também em um projeto para crianças, eu acho que seria bem legal, né? É, enfim, o Rafa tem um projeto pop também, que ele quer gravar. Mas é dele esse projeto, ele é cantor. Mas de verdade, ele canta bem. E ele compõe, ele mesmo produz as músicas, então tá tudo certo. E a gente tem bastante ideias, né? Só falta mesmo colocar em prática. Mas o fato do Rafael ser produtor facilita bastante, porque ele compõe a maioria das músicas, ele mesmo produz, eu vou lá, coloco a voz, né? Dou a minha cara, né? Deixo assim com a minha identidade. Mas a gente faz tudo em casa, assim, né? Então facilita. O feeling é outro, né? Tem um... Ó, a Elisângela te mandando um grande Ai, abraço, o Gabi. outro, querida. Que Deus abençoe. Ó, Opa! Ixi, Maria, o fundador chamou esse e. ano vai ter vocacional, Gabi. Será, gente, sou fiel da cruz? Não sei. Vamos descobrir, faz Vamos vocacional. A gente descobre na caminhada, né? Mas eu acho que eu preciso ser curada, sabia? Porque essa coisa de ter sido da toca deixou muitas coisas, né? E aí, não sei. Quem sabe, É, né? Eu não estou fechada, não. Agora eu quero ver. Me lasquei, né? fundador quer complementar com alguma coisa aí? Você tá falando que precisa ser curado? O caminho da cruz ele vai curando mesmo. É uma caminhada de muita cura. Ai, mas Mas eu seguindo. já fui mais agoniada com Aham. isso, sabe? Assim, eu queria muito ser de alguma comunidade e tal. Porque eu sempre chego nos lugares e as pessoas perguntam assim: e aí, você é Gabriela da onde? Da Canção Nova, da Fidelidade e tal. Como Ai, que se. chique, ó. Gabriela da Fidelidade. Ó, Imagina? combinou, né? Mas no sentido assim de dar uma legitimidade ao chamado. Uhum. E eu meio que caí nisso, assim, falei, nossa senhor, tem que ser de algum lugar que senão as pessoas não vão ouvir o que eu tenho pra dizer, não vão dar credibilidade pra minha música. E aí depois, quando eu entendi que era por isso, eu falei, não, essa motivação tá errada. Não é por isso que eu tenho que procurar Você é a uma Gabriela coisa. de onde? Lá da minha Ah, casa, eu sou Gabriela do Gabriela, Rafael, né? dos meus Eu filhos. sou batizada, sou missionária né? Já no batismo, né? Somos todos missionários. Então, não por isso, mas é, eu peço a Deus mesmo, se for, ele me mostre, né? Não sei, às vezes é que eu não quero ver, né? Vamos rezar, vamos Vamos rezar. rezar, vamos rezar. Mas seguindo muito o que nossa Baluarte fala, que ela fala assim, né? Que o que ela faz é uma gota no oceano, né? Mas sem essa gota, o oceano não seria o mesmo, né? E que gota de fidelidade você deixaria para Jesus hoje, Gabi? Nossa, isso agora você foi profundo, né? Que gota. Ah, acho que hoje é a gota da obediência, né? De, de obedecer à vontade de Deus para mim hoje, né? Que é servir onde Ele me mandar, seja no palco, seja na pia, seja aqui, seja onde eu estiver no meu trabalho, né? Ser fiel, né? Vixe, Maria, tô me Ser comprometendo aqui. fiel, né? Onde Ser você é chamada. fiel, ser obediente. Acho que essa é a pequena gota, né? Que é super difícil, né? Ser obediente, acho que é você que está se preparando para os compromissos, né? Você deve saber mais do que eu. Que para mim a obediência é muito difícil porque ela envolve você se mortificar,
Você se colocar em segundo plano e colocar Deus em primeiro lugar. E a gente às vezes quer obedecer, não sabe como, não, mas Deus ele vai nos formando, né? Colocando pessoas que são a voz dele para nós. Então hoje, eu não vivo em comunidade, mas meu formador, vamos dizer assim, a pessoa que eu obedeço é o meu esposo, né? Então, se eu quero saber. Essa semana mesmo eu recebi um convite de participar de um. É participar de um grupo, mas aí virou uma coisa política e tá entrando por uma coisa que eu não tô gostando. Mas na hora o Rafael falou assim: não, assim, não é de Deus, não, filha. Você não vai, não. Então, A assim, sabedoria ali. né? Então, assim, ele me ajuda a ser, do mesmo jeito que tem um superior, né? Que é voz de Deus para os seus, pros irmãos e irmãs, no caso, no convento e tal. Então, hoje, dentro da minha casa, muitas coisas eu sei que é vontade de Deus, quando o Rafael é esse sinal para mim, né? E claro que Deus ele me dá liberdade, né? Para que eu reze, para que eu também ouça a voz de Deus, né? Que seja uma obediência dialogada, assim, com Deus, né? Que ele, como aconteceu, ele sabe o meu tempo também, né? Mas essa obediência de silenciar, né? De fazer aquilo que precisa ser feito, né? Não aquilo que eu gostaria de fazer. É isso aí. Que bênção. Então, assim, é só agradecer mesmo, Gabi. Sempre você traz uma partilha muito profunda, né? Na primeira você trouxe a devoção de São Miguel, que você não tinha falado para ninguém ainda. E você sempre conta coisas aqui, né? Bem profundas pra gente. Então, assim, é igual a gente sempre fala, o podcast não é uma entrevista, não é nada. É uma conversa ali naquela mesa que você já conhece, da cozinha da comunidade, igual essa frase é do Vitão, uma coca, um pão de queijo, um negócio, a gente ali conversando, né? E Deus Falando sobre falando. Deus e Deus É, falando através de nós. Então, é muito isso, né? Agradecer o seu tempo, sua disponibilidade, né? De estar aqui conosco, partilhando, seu carinho pela nossa comunidade também, pelo nosso fundador. E dizer que a casa está sempre de portas abertas para você, tanto aqui como na comunidade. Só agradecer eu mesmo. fico de verdade muito feliz de que essas histórias que parecem e são muito simples, não tem nada assim, não tem nem um fogo caindo do céu, não tem nem ninguém levitando, nem bilocando, né? Que isso também possa ajudar alguém, né? Então, eu fico feliz pelo convite e peço que vocês rezem por mim, para que eu seja fiel até o fim, para que eu consiga me salvar também, né? Porque eu tenho me preocupado muito com isso, sabia? Isso é importante. Né? Eu já me preocupei com várias coisas. Hoje eu me preocupo, gente, se eu morresse hoje, né? Pra onde que eu ia? Né? Assim, porque eu vejo que ou Jesus volta ou nós voltamos para ele, né? Que as coisas que estão acontecendo realmente são do fim dos tempos mesmo. Então, Sim. assim, que eu me salve, que a minha família, né, que eu consiga entrar no céu com todos os meus, que ninguém se perca, que ninguém fique para trás e que eu possa ajudar muitas e muitas almas também a se salvarem, né, pelo meu sim. E eu conto muito com o coração de vocês, que eu sei que vocês rezam muito, né? O Tainan é um exemplo disso. É a vida dele, o sofrimento, as dores, para mim são um exemplo, assim. E a alegria dele, né? Que ele nunca vi ele de cara ruim, assim. E eu, às vezes, tô com a dor de cabeça e já fico assim, né? E ele lá cheio de dores, né? Então, nisso eu vejo santidade, assim. E o Vitão, né? Que, enfim, muitas cruzes. E cada um com a sua, vivendo, sendo santo, fazendo os irmãos, né? Sendo, como que eu posso falar? Sendo oferta agradável a Deus, né? Então é isso. É. E a gente se vê nas redes sociais, né? Não estou muito ativa nas redes, porque eu não tenho tido muito tempo, de verdade. Às vezes, quando eu pego assim no celular, é bem rapidão, e às vezes não consigo, porque eu mesma que cuido, já fui muito mais ativa, mas hoje realmente está bem corrido, assim, por causa do trabalho, por causa dos meninos.
Às vezes as pessoas me mandam mensagem, falam, Gabriela, a gente queria tanto que você partilhasse mais da sua rotina, como que você consegue cuidar dos meninos e não sei o quê. Eu falo, gente, eu não sei nem como que eu faço, como é que eu vou ensinar os outros, Aí o pessoal te né? acha no arroba? Arroba Gabriela Carvalho Oficial, tá aí na tela para vocês. E vale muito a pena vocês ouvirem as músicas, né? Que aí vocês vão Vocês encontram ter Gabriela essa no experiência aí. YouTube, no Spotify, no Tem, Deezer e só todos. digitar lá Gabriela Carvalho, dar uma procuradinha. Talvez não seja as trend, top trend, mas tá lá. Em algum lugar vocês vão achar. Ah, graças a Deus. Mais uma vez agradecer, né? A gente sempre encerra o nosso podcast com a nossa oração da Escola de Fidelidade, né? Então, o nosso convidado sempre começa e a gente vai seguindo, né? Então, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. amém. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, tu que és a fonte da luz e da sabedoria, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da tua vontade, para compreender as tuas obras e responder ao teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, desejo permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e perseverar na vivência da tua palavra. Espírito Santo de Deus, consolador fiel dos aflitos, derrama teus dons durante minha jornada evangélica e fortalece minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor em sua realidade original e infinita, fortalece-nos para testemunhar e viver a comunhão à tua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, Rogai rogai por por nós, nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João Apóstolo e Evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. É isso, gente. Chegamos ao final de mais um episódio. Mais uma vez, obrigado, Gabi, nessa agenda lotadíssima e corrida nessa vida de mãe, mas agradecemos o seu carinho e a sua presença aqui conosco. Então, gente, boa noite. Até Tchau. segunda que vem. Tchau, tchau. E em breve episódio com o Rafael, hein? Opa, tá marcado.